Olá, estudantes da Leonardo da Vinci, do curso de mestrado em Ciência e Educação. Sou o professor Dr. José Clécio Silva de Souza e chegamos à semana 3 da disciplina Currículo, Integração Curricular e Transversalidade. A nossa penúltima aula, e nessa aula vamos trabalhar inteligências múltiplas, formas de trabalho com alunos com inteligências múltiplas, interdisciplinaridade e aprendizagem. E os nossos objetivos de aprendizagem para essa semana são compreender o que é inteligência múltipla e metodologias para trabalhar com essa inteligência e refletir sobre a importância da interdisciplinaridade no contexto escolar. Aqui, para iniciar a disciplina de currículo, integração curricular e transversalidade, e o nosso primeiro tema da semana, que é a teoria das inteligências múltiplas, eu já mostro para vocês aí as inteligências que são consideradas múltiplas de acordo com Howard Gardner, que são, vamos estudar cada uma delas a partir de agora. Então, qual é a definição da teoria das inteligências múltiplas? Quem desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas foi o neurologista e psicólogo Howard Gardner, onde ele vai dizer que cada pessoa possui uma habilidade cognitiva, 2, 3, 4 habilidades cognitivas, de um total de 8. Ou seja, cada indivíduo ele vai ser diferente um do outro, já em diversos aspectos, e também vai ser diferente um do outro com relação à questão de inteligência. Qual é a área do conhecimento que uma pessoa domina mais do que outra? Por exemplo, eu posso dominar a arte da matemática, a arte da relação interpessoal, intrapessoal. Também posso ser muito bom na questão de aspectos naturalistas, mas outras pessoas podem ser bons também em outras áreas que não são as mesmas que eu. E aí, essa teoria dele, ele conseguiu mostrar que realmente ela tinha o seu valor e ela hoje é muito discutida dentro das instituições de ensino, dentro das universidades, porque não podemos deixar passar as inteligências que nossos alunos têm e que muitas vezes não percebemos. E a teoria da inteligência múltipla, ela vai surgir após Gardner questionar os testes de QI. Você sabe que o nosso QI é medido, o que é o nosso quociente de inteligência, para testar o nosso nível de inteligência. Só que o QI, quando ele vai medir o nosso quociente de inteligência, ele mede o nosso quociente de forma geral. Tipo, o professor José Clécio ele é inteligente até o ponto tal. Maria é inteligente até o ponto tal. E aí ele não concordou com essa medição geral do nosso quociente de inteligência, que o levou a realizar alguns testes. E outra questão também que ele colocou ali de fato é que uma pessoa que é considerada genial, ela não é um gênio. Então, se nós temos um aluno lá no 7º ano lá que a gente diz, nossa, o aluno ele é genial na escola. Ele pode ser um genial na escola, mas qual seria a área que ele mais domina? É matemática? É linguagem? É arte? É relação interpessoal? É intrapessoal? Então, nós não podemos jamais dizer que que um aluno genial ele é um gênio em todas as áreas do conhecimento, porque não é. Eu já tive alunos com inteligências múltiplas que eles eram muito bons em determinadas áreas de conhecimento, mas que não eram bons em outras áreas. E muitas vezes, quando a gente chega no final do ano, no meio do ano, que vamos realizar os conselhos de classe, que vamos discutir sobre a vida do aluno, e aí surge o questionamento. Nossa, o aluno X, ele é muito, muito bom em matemática, ele é um gênio em matemática. Mas, em compensação, em língua portuguesa, em linguagem, ele não é bom. Em relação interpessoal, ele também não é bom. Na questão de humanos, ele também não é bom. Isso é questão que nós temos que perceber, que você não consegue ser um gênio em tudo. Nós conseguimos ser um gênio em determinadas áreas do conhecimento. E aí foi isso que Gardner questionou. E dizer que nós temos inteligências múltiplas, ou seja, que a inteligência humana ela é específica, é a inteligência em cada área. E não podemos dizer que você é inteligente em todas as áreas. Então, a teoria das inteligências múltiplas defende que o cérebro, nosso cérebro, ele possui 8 tipos de inteligência e que cada indivíduo, na maioria dos casos, ele desenvolve uma, duas, três ou quatro. Não muito mais do que isso, mas em até 4 áreas o nosso cérebro ele consegue dominar com maestria certos tipos de conteúdo, certos tipos de áreas.
E ele vai dizer que o fato de uma pessoa ser muito boa em cálculo, ela não vai ser necessariamente muito boa em língua portuguesa. Ela pode conseguir interpretar um problema de matemática, mas não consegue, sabe, interpretar um problema de língua portuguesa. E é isso que nós temos que levar dentro do nosso contexto da educação. O aluno pode ser bom em uma área, mas ele não vai ser bom em outra. Então, logo, ele não é genial. Ele é gênio em uma área. Então, se o aluno ele é muito bom em matemática, ele é um gênio em matemática. Se ele não é tão bom em língua portuguesa ou em artes, ele não é um gênio. Porque sempre vai acontecer isso, ele não vai conseguir ser bom em tudo. Então, de acordo com o Howard Gardner, quais são as nossas inteligências múltiplas? Temos a lógica matemática, temos a inteligência linguística, a inteligência corporal, a inteligência naturalista, a inteligência intrapessoal, interpessoal, espacial e musical. São 8 inteligências múltiplas. E dessas 8, o ser humano consegue dominar de 2, 3 ou 4 inteligências múltiplas. Não consegue dominar as 8. E aqui nós temos o nosso querido Howard Gardner, que ele vai já colocar para a gente os 8 tipos de inteligências múltiplas, que é a lógico-matemática, aquela realizada, aquela que está ligada à questão da matemática, de cálculo, de realização de problemas, a questão da linguística, a questão da fala, a questão da escrita, a questão da interpretação. Temos a questão espacial, que é se ele consegue se situar bem. Temos a questão da físico-sinestésica, ligada à sua questão da força. Temos a relação interpessoal, que é se ele consegue se relacionar bem com as pessoas que estão em sua volta. Tem a intrapessoal, que é se ele consegue se relacionar bem consigo mesmo. Temos a inteligência musical, que é a questão de saber tocar alguns aparelhos de som, se ele sabe cantar, se ele sabe compor. E temos a naturalista, que está ligada mais à questão da botânica, da biologia e do meio ambiente. Aqui, pessoal, eu coloquei uma imagem para você com algumas características da questão das inteligências múltiplas. Então, o que é que levamos em conta na inteligência lógico-matemática? É se a pessoa ela tem capacidade de desenvolver raciocínios lógicos e cálculos. Se ele tem a capacidade de desenvolver um problema, se ele tem a condição de ler um problema matemático, interpretar de forma correta e efetuar os cálculos de forma correta. A linguística é a questão da habilidade própria do processo de comunicação e também é relacionada à questão da escrita, da leitura e da capacidade de aprender novos idiomas, aprender o inglês, o francês, o espanhol, o italiano e assim por diante. Tudo que está ligado aqui à área da linguagem. Temos a questão da espacial, é que se ele consegue compreender e elaborar imagens de um cubo no espaço, um quadrado que já está numa figura plana, são essas questões tridimensionais. Temos também a física sinestésica, que são a questão das percepções dos movimentos corporais que estão ligados aí à questão da disciplina de educação física. A interpessoal, que é a capacidade que ele deve ter de oratória, de falar bem, de se comunicar com as pessoas, de estar aberto, de ser empático. Temos a intrapessoal, que é aquela questão de ligar também à oratória, a questão da timidez, alguns aspectos que ele tem interno que impede de ele desenvolver a inteligência intrapessoal para ir para a interpessoal. Nós temos as musicais, que são habilidades, habilidades de cantar, de tocar algum tipo de aparelho, de ler partituras, de compor músicas, colocar melodia nas músicas. Temos também a naturalista, que é a questão ligada toda ao meio ambiente, à natureza. Temos a existencialista, que é se a pessoa ela tem a capacidade de questionar os aspectos ligados à sua existência, está ligado também à filosofia. E assim a gente finaliza essas 8 inteligências múltiplas. Então você consegue perceber que são inteligências diferentes. E como ele já dizia, Gardner, a pessoa pode desenvolver até 4 ou 5, mas as 8 não. E aqui nós temos uma imagem de Gardner, ele tá aí ainda, essa é uma foto recente dele, foi nos anos 90 que ele desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas e até hoje já tem causado uma certa movimentação dentro das escolas e também dentro das universidades.
Agora vamos saber quem foi Howard Gardner. Gardner ele nasceu dia 11 de julho de 1943 em Scranton, na Pensilvânia. Ele se descreve como uma criança estudiosa que ganhou muito prazer ao tocar piano. Ele tinha essa habilidade musical. Ele completou o seu ensino secundário em Howard, ganhou seu diploma de graduação em 65, quando já tinha aí 22 anos, e se tornou doutor em 1971. Ele desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas ali nas décadas de 80 e continuou até a década de 90. E a partir disso, vários educadores e escolas do mundo tornaram adeptos à teoria dele das inteligências múltiplas, porque as escolas passaram a precisar, a notar que tinham os alunos com várias inteligências e que eles não sabiam aproveitar, não sabiam como lidar com esse aluno. E aí hoje é uma preocupação muito grande das instituições de ensino, das universidades, em levar à formação de professores a capacidade que eles possam lidar com um aluno que tem inteligências múltiplas. Então, assim, a gente vê um homem que era neurologista, psicólogo, e que focou a sua vida às inteligências múltiplas, quando ele não concordava mais em um quociente inteligência geral. E aí tem o nosso Leonardo da Vinci. Por que o nosso Leonardo da Vinci está aqui? O Leonardo da Vinci está aqui porque ele foi uma exceção. Ele foi uma exceção porque ele tinha muitas inteligências múltiplas. E aí ele era um homem habilidoso, ele era um homem inteligente, ele era um homem curioso. Então, olha só. Segundo Gardner, são raros casos de uma pessoa possuir as oito inteligências desenvolvidas. Não é impossível, mas é raro ter as oito. Então, podemos dizer que é quase impossível, na verdade, alguém possuir as oito inteligências. Mas, quem mais se destacou no ramo das inteligências múltiplas foi quem? Leonardo da Vinci. Por quê? Ele era pintor, ele pintou o quadro da Mona Lisa, ele foi botânico, ele foi matemático, anatomista e inventor. Olha só quantas inteligências Leonardo tinha. Leonardo tinha uma de pintor, duas botânico, três matemático, cinco. Ele era habilidoso em pintura, botânica, matemática, anatomista e inventor. Com relação à questão da anatomia, é bem interessante, quem aqui trabalha com área de história ou artes e já procurou saber um pouco sobre a vida de Leonardo da Vinci, ele era um homem muito curioso. Ele era muito, muito curioso mesmo. Ele criou essa imagem que vocês conseguem ver aí do homem vitruviano. Foi ele quem fez os primeiros livros, as primeiras imagens utilizadas nos cursos de medicina. E, professor, e como é que ele conseguiu produzir os primeiros livros a serem utilizados as imagens no curso de medicina? Leonardo da Vinci ele tinha o hábito não muito comum de roubar corpos. As pessoas enterravam e depois ele ia lá, roubava os corpos das pessoas. E à medida que ele roubava os corpos, ele ia lá abrindo a pele e desenhando cada camada da pele, fazia o desenho dele, explicando direitinho cada camada. Pegava o coração também, fazia essa abertura, passo a passo, e fazia o desenho e explicava. E aí ele montou um conjunto de desenhos do corpo humano, que aí tornou-se o primeiro livro ofertado nos cursos de medicina no mundo. E assim, fora que ele tem uma inteligência além do que a gente pode se imaginar. Aí o que acontece? Por que Leonardo da Vinci ele pode ser utilizado como um exemplo na questão de ter várias inteligências? Porque ele, como eu já falei, ele tinha cinco inteligências. E além dele ter essas cinco inteligências, o que acontece? Era muito raro ter essa quantidade, mas ele conseguiu ter cinco inteligências das oito. E aí Gardner vai dizer o seguinte, que as pessoas já nascem com inteligências e elas são desenvolvidas ao longo da vida. Porém, essas inteligências, para serem desenvolvidas ao longo da vida, elas precisam ser estimuladas. É o que acontece dentro da escola. Na escola, nós precisamos estimular os nossos alunos com certas habilidades que ele tem. Se eu vejo que ele tem uma habilidade em matemática, tem uma habilidade em arte, uma habilidade em botânica, eu vou instigá-lo. Eu vou levá-lo a descobrir coisas novas com relação a essas áreas, porque é o potencial dele.
e não ignorar como acontece muitas vezes. Então, tem aqui as inteligências múltiplas na educação. Então, as inteligências múltiplas na educação, ela tem que ser motivada, porque nós já nascemos com ela. Então, dentro da escola, ou ela vai ser motivada ou ela vai ser esquecida. Se ela for esquecida, vai ser uma inteligência que vai ser, é, que ela vai ser arquivada e que ele não vai conseguir desenvolver. Então, é por isso que os educadores precisam ter uma certa atenção aos seus alunos, ver que mesmo que as turmas sejam lotadas com 40, 45 alunos, que olhe para cada um e veja o potencial deles e incentive esse potencial, desenvolva esse potencial. Se você vê que seu aluno ele gosta de matemática, por exemplo, ou de língua portuguesa, de linguagem, e nas horas vagas ele gosta de desenhar, incentive-o a desenhar. Faça isso. Se eu tenho um aluno que eu tenho, na verdade, um aluno que ele é um gênio em matemática, mas quando ele sai, termina a atividade de matemática, tudo, ele chega para mim, professor, me dá ofício. Aí eu já sei que ele quer ofício para poder desenhar. E aí eu tenho uma certa quantidade hoje de alunos que têm essa habilidade também do desenho, além de ter uma habilidade com matemática. Então são duas habilidades ali que são inteligências múltiplas e que precisam ser o quê? Motivadas, desenvolvidas. Porque se ela não for estimulada até que o aluno encontre todo o seu potencial, ela vai ser arquivada. E aí nós podemos ter um aluno frustrado que talvez não seja bom em nada, como a gente costuma dizer em nossos encontros. Outra questão também é que na inteligência múltipla, pessoal, a gente precisa ver os seguintes aspectos. Primeiro, ajudar a entender que cada aluno é único. Nós precisamos compreender isso, é necessário entender que temos 40 alunos numa sala de aula e cada aluno é diferente um do outro. Eles não são iguais. Se eu sou professor de química, de física ou de biologia, eu não posso querer que os meus 40 alunos tenham a mesma habilidade. Eu, pelo contrário, eu tenho que ver as habilidades de cada um e aceitar e estimular, que é o segundo ponto, que é a questão de estimular a confiança e a motivação dos alunos. Nossos alunos hoje eles sofrem muito um processo de desmotivação. Há professores que chegam na sala de aula e vão elogiar o aluno, mesmo aquele aluno que é trabalhoso, mas ele é bom em certas áreas do conhecimento, a gente precisa trazer a motivação e não de frustrá-lo. Porque a questão quando a gente trabalha com um aluno que ele é trabalhoso, mas ele é bom em certas áreas, a gente pode trazer isso a nosso favor e favorecer o processo de aprendizagem dele. Outra coisa que nós precisamos fazer é tornar o processo de aprendizagem mais prazeroso e menos frustrante. Ou seja, temos que ter um processo dinâmico, eficaz, não um processo de ensino onde a gente amedronta nossos alunos. Se você não fizer isso, você vai ser penalizado. Ou aquele método tradicional. Estamos em século XXI, não nos cabe mais chegar numa sala de aula e só copiar, copiar, copiar para o aluno, mal explicar o conteúdo, mal questionar o aluno. Isso não é educação do século XXI. A educação do século XXI requer uma educação libertadora, onde se tem, assim, o processo de escrita, que é interessante, e temos que lembrar que o processo de aprendizagem do aluno ele é interdisciplinar. Nós temos que ter a condição de acolher esse aluno e tornar o processo mais prazeroso. É chato, é monótono. Hoje, eu chegar numa sala de aula, pegar o livro, explicar o conteúdo, ou copiar no quadro, depois explicar o conteúdo, passar uma atividade, dar um visto lá e acabou. O aluno vai lá e baixa a cabeça. Não, eu tenho que tornar o processo de ensino mais dinâmico. Vamos fazer jogos, vamos fazer projetos, vamos dinamizar o nosso processo de ensino. E a gente vai ver que quando a gente dinamiza o nosso processo de ensino, o aprendizado é mais satisfatório, o ambiente também se torna satisfatório e o aluno também vai ficar mais satisfeito com o professor, porque ele vê que ele foge daquele padrão do professor tradicional. Então, por mais que seja um aluno trabalhoso em questão de comportamento, em questão de disciplina, quando ele vê tudo isso acontecendo em uma sala de aula, ele diz: eu quero aprender. É só a gente tentar olhar para esse lado e dinamizar o nosso processo de ensino. E nunca pensar, é difícil. Realmente é difícil, não é fácil. Mas nós temos que pensar, mas o aluno não atende a minha expectativa, a turma toda não atende o que eu estou pedindo. Nunca vamos conseguir ter 100%, mas se nós chegarmos a 90%, 85% já é válido.
e você pode ter certeza que alguma coisa ficou naqueles 10 ou 15% que você acha que não conseguiu atingir. Nós também temos que contribuir para o desenvolvimento das inteligências de modo integrado, é o que eu já falo, a questão da interdisciplinaridade, é pegar a minha disciplina, relacionar com as outras, e se o aluno está na minha, ele não terminou a atividade da minha aula, ele quer desenhar, eu não vou dizer, não pode desenhar não, aqui porque não é aula de arte. Não, pelo contrário, eu tenho que incentivar, eu tenho que dizer que o desenho dele é bonito, que precisa melhorar nisso ou naquilo. Eu já fiz isso com meus alunos. Outra coisa também é que nós precisamos estimular a realização de projetos individuais e coletivos, porque nós temos que mostrar que nossos alunos eles são capazes de desenvolver, de assumir certas situações de risco. Então, é necessário sim colocar a responsabilidade neles para que eles possam ter a condição de desenvolver e que se sintam responsáveis. Isso é bom para o crescimento pessoal, profissional dele. E também a inteligência ela ensina os alunos a aprender e documentar suas atividades, ou seja, eles vão aprender a realizar as atividades todas organizadinhas em seu caderno e deixar lá. E sempre que ele precisar, ele vai lá e consulta essas atividades. Se ele achar que deve ou se há necessidade ou alguma dúvida com relação àquilo que ele está arquivando. E aí tem a questão, como é que a gente pode aplicar a teoria das inteligências múltiplas na educação? A gente tem que estimular o mais profundo possível a compreensão das disciplinas que estão no contexto escolar. As atividades curriculares, de português, matemática, história, geografia, arte, educação física, e também proporcionar atividades extracurriculares, aquelas atividades que não estão ligadas diretamente com a escola. Como, por exemplo, vamos criar aqui uma atividade de arborização, vamos arborizar o nosso povoado, o nosso bairro, nossa rua. A questão de o integral é uma grande chance que se tem a educação de melhorar o aprendizado do aluno e mostrar que ele tem potencial em certas áreas, porque no integral, no ensino integral, existem disciplinas voltadas mais para a questão da formação humana, a formação profissional, como por exemplo, tem a disciplina de canto em algumas grades de integral, de canto, de jogos, de tabuleiro, algo do tipo, de música. Então, assim, quando a gente tem o currículo oficial e o currículo extracurricular, são algo favoráveis para o nosso aluno. O que é que eles precisam? De alguém que os incentive e saber tirar proveito da educação integral, da educação regular, porque nós não podemos mostrar que ao nosso aluno que o nosso campo de ensino ele é limitado. Não. O nosso campo ele não é limitado, pelo contrário, nós temos N possibilidades. Mas eu digo e repito para vocês, muitas vezes nós nos debatemos em situações tristes, que é a falta mesmo nossa de motivação para desenvolver um trabalho. Mas nós temos que ser maior do que essa dificuldade que nós enfrentamos. Há também a questão, nós precisamos saber quais são as áreas de interesse dos alunos, quais são as habilidades dele, ver quais são as áreas que ele tem maior e menor afinidade, de acordo com o seu tipo de inteligência. Então, assim, eu não posso simplesmente menosprezar ou dizer que meu aluno ele não é bom porque ele só consegue dominar bem matemática, botânica, relações interpessoais, intrapessoais. Ah, mas ele pode ter dificuldade na linguagem, em aprender idiomas. Sim, mas isso não o diminui, isso não inferioriza. Pelo contrário, o nosso desafio hoje, enquanto educador, é proporcionar ao aluno que ele supere esses obstáculos, porque ele tem capacidade, ele tem potencial de trabalhar com outra língua, aprender uma outra língua. O que é que ele precisa? De um ambiente dinamizador, de atividades práticas e atenção do professor que o incentive a aprender novas línguas, que veja que novos sentidos naquilo que ele está fazendo. Porque se nós chegarmos na sala de aula para dar aula de espanhol, inglês, italiano, francês, seja lá o que for, e só lá copiar, ensinar o processo meio que da decoreba. Vamos lá, gente, yellow é amarelo, yellow, amarelo, você fica repetindo para o aluno,
ele não vai acrescentar em nada na vida dele, porque ele não vai saber usar o inglês dessa forma. Então, precisamos que tenhamos um pouco mais de metodologias adequadas para trabalhar com esses alunos, a partir do momento que a gente consegue visualizar que ele tem um potencial. E se ele não tem esse potencial, a gente consegue desenvolver, porque ele já nasce com essa inteligência. Só que essa inteligência pode demorar para aparecer. Então, quando a gente motiva, a inteligência aparece, a gente consegue desenvolver um trabalho de maior qualidade. E aí também a questão de que o professor ele pode tranquilizar sempre o aluno de que ele não deve se acanhar quando ele falha em certas partes. Se eu tenho um aluno que ele tem uma inteligência múltipla na área de lógica matemática, se ele errou uma questão por uma falha, uma falta de atenção lá, quando a gente está trabalhando com números inteiros, tem que fazer mais com mais com menos, e ele se confunde, eu não posso penalizar esse aluno. E ele não pode se sentir mal. Sempre o que eu faço é o seguinte, quando o aluno chega a mim, professor, corrija aqui meu caderno, porque por incrível que pareça, até hoje, eu trago na minha vida, enquanto professor, o hábito de olhar o caderno de cada aluno. Por quê? E quando eu falo olhar o caderno de cada aluno, não é no nível superior, é na educação básica. Então, na educação básica, eu consigo ainda olhar o caderno dos meus alunos, que é um hábito que eu trago de lá onde eu comecei, alguns anos atrás, que eu não vou falar para vocês quantos anos tem que eu estou na educação, mas eu era bem mais jovem. E aí, então, quando a gente chega lá, o aluno chega para mim e diz, e eu sei que ele consegue dominar o conteúdo, eu olho e vejo que ele errou uma questão porque ele colocou que mais com menos é mais, ele colocou que mais com menos é, é menos e na verdade está certo. O que é que acontece? Ah, eu digo, ó, você mais com menos é menos, está certo. Menos com mais é menos, está certo. Mas quando você colocou aqui mais com menos mais, isso está errado. Lembra como é mais com menos? E aí o aluno diz, ah, professor, eu esqueci, eu lembrei agora. Na verdade, esse aluno que chega para você, você sabe do potencial dele, e chega para você e diz, e você olha o caderno dele e diz, olha, fulano, você errou aqui, reveja. Nunca diga, na verdade, que errou aqui. Diga, reveja essa parte aqui, o que é que está falho aqui. Aí, se puder, você tem que dizer para ele, não fique com culpa, não fique ansioso por isso. A ansiedade é um grande problema que nós temos em nossos alunos hoje. Eles têm uma necessidade hoje de competir por nota com outros colegas que estão no mesmo nível ali, a questão da aprendizagem, estou falando aqui na questão lógico-matemática, e na questão de realização das atividades. Eles têm um negócio de achar, tipo, eu tenho que fazer primeiro, eu tenho que ser o primeiro da turma, eu tenho que ter uma nota boa. E muitas vezes eu me peguei consolando alunos que são muito inteligentes, são gênios na área, e me peguei consolando porque eles tiraram uma nota 8 e eles não ficam satisfeitos com uma nota 8, uma nota 7. Nem talvez muitas vezes com o 9 eles ficam satisfeitos, eles querem a nota máxima. E se querem a nota máxima, eles ficam tristes quando um tirou 9 e o colega tirou 9,5. Ele fica satisfeito quando ele tira a maior nota da turma. É um pensamento e algo assim que nós precisamos trabalhar com nossos alunos para que ele não se sinta frustrado. E isso eu falo em qualquer área do conhecimento. Nós temos que sempre alavancar o potencial dele, incentivando, motivando esses alunos. E aí o que acontece? Quando o professor ele vai perceber que o aluno ele gosta de determinada área, determinada área do conhecimento, a gente tem que verificar muitas vezes se ele possui alguma dificuldade. O que é que está faltando para ele ali? E aí o que acontece? É bem interessante na educação que tudo é uma questão de você dar uma orientação. Nós temos alunos hoje em nossa sociedade, em nossas escolas, que ele comete uma falha ali, por uma coisinha, mas é suficiente você falar uma vez com ele e ele não comete o mesmo erro duas vezes. Não sei se aconteceu com algum professor aqui, de quando a gente está lá na lousa escrevendo, aí a gente divide o quadro em duas partes. E aí a gente chega lá e escreve até o nosso limite e nós paramos. Temos alunos que chegam no ensino fundamental 2 e ao final do ensino fundamental 2 e muitas vezes no ensino médio, parando onde o professor parou. Onde nenhum outro professor no passado chegou para ele e disse, ó,
eu parei aqui no quadro porque não tinha mais espaço, mas você não pode parar no caderno porque eu parei e começar em outra linha. Se o seu caderno tem espaço para continuar na frente, continue na frente. Outra coisa que eu defendo muito enquanto professor é que nós devemos estar além daquele birô que nós chamamos por aqui, da nossa mesa, da nossa cadeira. Nós temos que ultrapassar é, a mesa, onde a gente senta, e não criar um distanciamento dos alunos. E eu sou professor de matemática. E isso não me impede de fazer correção de linguagem deles, de questão de gramática, questão de ortografia, essa questão do caderno. Isso não me impede, faz parte da minha formação enquanto professor. Ah, mas eu não sou professor, eu sou professor de física, de química, eu não vou fazer isso. É obrigação nossa fazer. Não podemos ser negligentes. Se eu quero meu aluno escrevendo bem, com desenvoltura, então para isso que eu vou ter esse cuidado todo com ele. E aí, com a relação às inteligências múltiplas na educação, a teoria vai sugerir que cada aluno ele tem um perfil único de inteligência, o que vai implicar em métodos próprios de aprendizagem. Então, nós nunca vamos conseguir trabalhar com a metodologia com todos os alunos que têm o mesmo tipo de inteligência. Há uma necessidade de ter algo diferenciado, algo particular. E aí, quais são as principais estratégias que nós precisamos para trabalhar com nossos alunos que possuem inteligências múltiplas? Primeiro, aprendizagem personalizada, ou seja, temos que adaptar conteúdos ao nível do aluno, que o aluno às vezes está muito além do ano que ele pode estar no nível de sétimo ano, mas está no sexto. A questão do método de ensino também deve ser particular para esse aluno, certo? E sempre puxar um pouco mais dele para que ele não se sinta atrasado. Um outro aspecto também interessante é a questão das atividades multissensoriais. Nós precisamos utilizar músicas, usar filmes, usar documentários, atividades práticas mesmo de laboratório, de campo, para que o aluno ele possa desenvolver múltiplas maneiras de aprender. Temos também o trabalho colaborativo, que é aquela questão de a gente colocar os nossos alunos para trabalhar um com o outro, desenvolver trabalho em grupo, mesmo que eles comecem a brigar, em especial quando são turmas menores, mas que eles sintam a necessidade de ter essa relação interpessoal, que eles precisam desenvolver essa habilidade de conversar, de dialogar e chegar a um consenso no desenvolvimento do trabalho. Temos também a avaliação diversificada. Nós não podemos colocar a prova simplesmente como única forma de avaliação. Nós podemos, digo sempre que a avaliação é um processo contínuo, que eu avalio ele em todo momento, todos os dias na sala de aula, e que se ele foi mal em uma prova, não é porque talvez ele não saiba o conteúdo. Algo pode ter acontecido que não conseguiu se sair bem. Então, projetos a gente deve levar em conta, apresentação, olhar o caderno dele. Quando eu digo que eu saio em banca, olhando o caderno dos alunos, isso também conta muito na questão da avaliação. Eu consigo ver o desempenho de cada um, onde é que ele está errando, onde é que ele está acertando. E fazer provas, se necessário, simuladas, essas coisas, mas sempre digo que o aspecto qualitativo que a gente vê na sala de aula no decorrer do dia a dia deve ser superior ao quantitativo. Outra coisa que nós devemos fazer é utilizar ferramentas tecnológicas na sala de aula. Usar aulas de robótica, utilizar data show, utilizar jogos eletrônicos que estejam ligados à sua disciplina, utilizar jogos que estejam na internet também ligados à nossa disciplina, simulados no laboratório de informática ligados à nossa disciplina, porque isso vai promover um processo de aprendizagem mais interativa e rica e diversificada para aquele aluno, tirando daquela situação do dia a dia, do copiar e responder para atividades mais dinâmicas, como gincanas também. E aqui, vamos chegar agora ao conteúdo que é interdisciplinaridade e aprendizagem. Aí coloco aqui uma imagem para vocês com interdisciplinaridade, coloco as nossas disciplinas: português, matemática, ciências, história, geografia, química, física, inglês e as demais áreas do conhecimento, né? Hoje a gente tem um ensino regular que oferece essa carga horária de português, matemática, história, geografia, inglês, enfim. E temos também hoje a educação integral, né, que tem aquela parte diversificada.
Mas a interdisciplinaridade, ela é fundamental no processo tanto do ensino, que está ligada ao professor, e da aprendizagem, que está ligada ao aluno. Mas aí o que é interdisciplinaridade? Interdisciplinaridade é um tema que tem ganhado espaço durante muitos anos e vem tentando ganhar, vem tentando entrar na escola, porque ela trata-se de uma integração das diferentes áreas do conhecimento. E o que é essa integração, professor? É na minha aula de português trazer também conteúdos de matemática. É na minha aula de história trabalhar a questão de alguns aspectos da língua portuguesa. É em geografia trazer um pouquinho de ciência, um pouquinho de matemática, porque há essa possibilidade. Se eu sou professor de história, eu posso trabalhar muito bem dentro de história, geografia. Eu posso trabalhar dentro de história, matemática. Eu posso trabalhar língua portuguesa. Eu posso trabalhar outras disciplinas dentro da minha área do conhecimento. Então, isso é interdisciplinaridade. Claro que muitas vezes a gente vai ouvir o seguinte: professor, a aula é de história, não é de matemática, não é de geografia, não é de ciências, mas tem relação. Então, sempre que nós tivermos a oportunidade de trabalhar em nosso campo de atuação, as outras áreas do conhecimento, devemos trabalhar sim e nunca de maneira isolada. Claro que uma melhor forma de se trabalhar a interdisciplinaridade é a questão dos projetos pedagógicos. Mas aí eu sou bem sincero com vocês que há uma resistência ainda da escola com relação à interdisciplinaridade e com relação aos projetos pedagógicos. E aí, se nós tivéssemos uma aula presencial, com certeza alguém iria dizer por quê? Porque simplesmente trabalhar com interdisciplinaridade, ele requer atenção, requer tempo e requer trabalho. Ele requer um pouco mais de tempo do professor para poder planejar essa aula dentro do conteúdo dele. Projetos pedagógicos também dão muito trabalho, porque você tem que criar um tema do seu projeto pedagógico, esse tema tem que ser aceito por toda a escola e toda a turma tem que trabalhar o tema de forma interdisciplinar dentro da sua área do conhecimento e ainda depois ter uma culminância. Essa culminância são apresentações de tudo que foi trabalhado no decorrer do projeto. E aí o que acontece? Muitas escolas são tradicionais, não aceitam, e aí também tem a questão de que muitos professores não querem trabalhar com projetos. Às vezes a escola até trabalha com projeto interdisciplinar, mas o professor A, B, C ou dele acaba se esquivando e não trabalha. Em especial quando diz, vamos colocar dois professores da turma tal para trabalhar com um tema tal, pode ter certeza que um vai trabalhar e o outro não vai. Então sempre é interessante naquela questão do projeto pedagógico, que seja trabalhado de forma individual. Cada professor assuma uma responsabilidade dentro da sua área e vá trabalhar. Isso seria o ideal. Então, a interdisciplinaridade está batendo na porta da escola, muitos estão fechando a porta mesmo, não estão deixando ela entrar, e algumas estão deixando ela entrar meio que de forma superficial. Então, eu já falei para vocês que a interdisciplinaridade nada mais é do que um processo de colaboração. É o que eu também já falei anteriormente, a questão de que a gente tem que ver o aluno como seu inteiro, ver se ele está indo bem na questão da escrita no caderno, se está parando ou se está parando, e trabalhar com ele para que ele não pare ou não se parou, por exemplo, essas questões. E aí o que acontece? Temos que compreender muito bem uma diferença aí entre interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Interdisciplinaridade, as disciplinas, os conhecimentos são unificados. Eles conversam um com o outro. Já na multidisciplinaridade, existem vários conhecimentos, porém eles não conversam. É cada um no seu canto. Não há um diálogo efetivo sobre a questão do conhecimento de uma área entrar em outra área, que é o contrário da interdisciplinaridade, que há um entrosamento. Interdisciplinaridade, eles conversam, entrosam. Multidisciplinaridade, eles se separam e não há um diálogo entre elas. E aqui também temos a questão de trabalhar com um processo chamado de aprendizagem significativa. O que é uma aprendizagem significativa? Uma aprendizagem significativa é quando a gente vai trabalhar temas, conteúdos, ou quando a gente traz para a sala de aula, aproveita na sala de aula a experiência de vida do aluno. Isso torna o ambiente mais dinâmico, isso torna o aluno mais motivado para aprender. E aí, nesse sentido, nós temos que ter como objetivo não somente trazer conhecimento e dizer, nossa,
Eu já sabia disso, mas não sabia dessa forma. Ele já tinha esse conhecimento, mas era diferente. Aí nós colocamos na forma científica. E qual é o nosso objetivo? Tornar um cidadão mais crítico e não ser alienado. Porque nós não precisamos de pessoas alienadas que vendem os seus votos em pleno século XXI. Nós precisamos de pessoas que, ao votar, por exemplo, analisem o perfil de cada político e vejam quem tem a melhor proposta, por exemplo. Então nós temos que trabalhar com um cidadão crítico, que não seja passivo, que não aceite tudo de cabeça baixa, não, tem que criticar. Se eu sou professor hoje e alguém vem criticar a minha metodologia em sala de aula, se ele vai me criticar, a pessoa que me critica tem que dizer onde eu estou errando e como é que eu posso fazer correto. Sempre digo, quem critica tem que ter a solução. Então nós temos que ser crítico e reflexivo para não aceitar tudo. Porque se alguém vem me criticar, eu não sou obrigado a aceitar. Eu posso simplesmente falar com a pessoa que vem me criticar e dizer por que a minha metodologia está errada. E ela ficar calada porque ela não tem uma solução. Então, o crítico é isso, é você criticar, mas também refletir e ter uma solução. E quem pode ajudar muito na questão da aprendizagem significativa é a nossa interdisciplinaridade, que ela evita a fragmentação do conhecimento. E o que acontece? Tentando evitar a fragmentação do conhecimento, nós temos que trabalhar com os alunos como um corpo todo, com inteiro mesmo. Porque eu não posso chegar na minha sala de aula, trabalhar só matemática, 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 e eu ver os livros didáticos trazendo outros conteúdos, eu ignorando que não é da minha área. Essa semana eu vi lá um professor trabalhando com as ciências, e eu sou da área de matemática, ele veio me perguntar, professor, como é que faz essa questão aqui? E era uma questão que em ciências que envolvia potenciação. Os livros já trazem essa realidade, a interdisciplinaridade. Mas tem professores que ignoram, mas tem professores também que trabalham, porque sabe que é preciso proporcionar um diálogo entre as disciplinas, para que o aluno ele tenha esse conhecimento amplo e dinâmico, que ele possa ter visto algo em uma aula de um professor, em uma disciplina, e poder chegar na outra aula e dizer, eu vi isso com o professor tal. E aí há um processo de complementação. Então, o que acontece? Para nós termos uma aprendizagem significativa, nós precisamos relacionar o que o aluno já sabe com o que o aluno ele vai aprender. É muito comum, né? Eu sou aqui de uma cidade, do interior, da Bahia, e também já teve uma época que convivi muito com pessoas do campo. Quando a gente vai no campo, muitas vezes, digamos que eu tenho aí uma casa no campo, que nós chamamos aqui também de sítio ou roça, sabe? Então, quando a gente tem essa casa no campo, e aí chamamos um pedreiro, chamamos de pedreiro aqui. E aí, então eu digo, olha, moço, eu quero revestir meu piso aqui. Eu quero colocar cerâmica, porcelanato ou algo do tipo. E então, o que é que acontece? O profissional, ele não tem nenhuma formação. No máximo que ele tem é o terceiro ano, quarto ano. Só que, por incrível que pareça, ele sabe calcular quanto, é, quantos metros serão necessários para poder revestir uma área. Ele sabe que se multiplicar o lado de uma parede pelo lado da outra, lado vezes lado, ele pega a treminha dele, deu lá 5 metros de um lado, mediu a outra parede, deu 7, ele vai lá e faz a continha dele. 7 vezes 5, 35. Aí ele diz, ó, o piso aqui vai ser 35 metros de cerâmica ou de porcelanato. Colocando aí, aqui nós colocamos uma faixinha na parede, que nós chamamos de rodapé, vai aí para uns 37, 38 metros. E ele consegue também fazer o cálculo de quanto vai ser necessário para utilizar de argamassa e de rejunte. E é batata mesmo, pessoal. Ele acerta e não sobra nada, não há desperdício de material. Esse é o conhecimento que ele tem da vida. Então, é esse tipo de conhecimento que nós temos que levar para a escola. Então, quando o aluno chega, ele vê o pai dele fazendo esses cálculos a vida toda, e que o pai não tem um alto nível de instrução, mas que o pai quer que o filho vá para a escola, e aí você chega na escola, quando você vai trabalhar a questão de área e perímetro, o aluno já sabe.
Ele dizia, não, professor, eu já sabia, mas não era desse jeito que eu sabia, não. Então você vê pegando o conhecimento que ele tem já, o conhecimento de vida, com o conhecimento científico. É isso que nós precisamos na aprendizagem significativa e na questão da interdisciplinaridade. É que nós precisamos fazer juntar a realidade do aluno com o conhecimento científico. E além de tudo isso, temos a responsabilidade de levar o aluno a ser crítico, a argumentar, a questionar, mas sempre com razão. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha dessa forma, dando atenção ao aluno, que o aluno já sabe, a gente está favorecendo o protagonismo dele. Ele se sente assim, o próprio criador da sua história. Ele não se sente nas mãos de ninguém. Ele passa a ter a confiança. E aí, a partir desse momento que ele passa a ter esse conhecimento, essa confiança, nós temos que trabalhar também a necessidade de que o aluno devolva à sociedade tudo que ele aprendeu na escola. É o que Paulo Freire já dizia, e eu sempre concordo com ele, quando ele dizia que a educação muda pessoas. Então, nós mudamos nossos alunos em sala de aula, enquanto ser humano, enquanto futuro profissional, né? Enquanto uma pessoa que está ali em processo de construção ainda, que pegamos nas nossas turmas alunos com 6 7 8 9 10 anos, até a adolescência, até na universidade ainda continuamos com esse processo de construção de um aluno crítico, construtivo. Mas o que acontece? Ele precisa levar para a sociedade, devolver para a sociedade. E muitas vezes essas crianças, esses adolescentes, esses estudantes levam tudo que eles aprenderam na escola e levam para fora da escola, para a casa deles, para a sociedade. Então, eles vão desenvolver projetos de arborização, projetos de coleta seletiva, projetos ligados à questão social, à questão animal, por exemplo, coisas que estão ali alinhadas ao seu cotidiano e que nós não podemos fazer vista grossa. Se há um problema na nossa sociedade, no contexto que o aluno está inserido, nós temos que trabalhar esse contexto em sala de aula e propormos e encontrarmos soluções. E o aluno pode ter certeza, quando ele vai para casa, aquele aluno crítico, construtivo, criativo, ele vai encontrar uma solução e vai desenvolver um conjunto de atividades para tentar melhorar a sua realidade. Então, ou seja, ele vai ser modificado em sala de aula e ele vai transformar a sua realidade. Então, o que acontece? Qual seria a importância da interdisciplinaridade? A interdisciplinaridade ela é importante por associar várias áreas do conhecimento, né? Evitar também a questão de desigualdade, encontrar a solução mais rápido para determinados problemas sociais ou locais também que existem, mas ela permite que os alunos tenham várias perspectivas, levando à questão de solução, como eu já falei anteriormente, soluções mais eficazes para determinados problemas sociais. Como, por exemplo, se nós temos uma sociedade, né, um contexto onde as pessoas não têm uma consciência ambiental, jogam lixo no meio da rua tal, a partir do momento que nós trabalhamos com isso na escola, o aluno vai ser exemplo lá fora. Vai dizer, olha, não podemos jogar lixo aqui porque pode chover, entupir um bueiro, inundar as casas e causar outros problemas. Também isso pode trabalhar lá fora com questão de coleta seletiva, reciclagem. São coisas que nós precisamos dar o exemplo, sala de aula, para que eles possam desenvolver lá fora, que é a realidade deles. Tem a questão da inovação e criatividade. Muitas vezes a questão da inovação e da criatividade do aluno ela vai surgir quando ele tem essa intersecção de disciplinas. Ele vai pegar o conhecimento de matemática, vai associar com o conhecimento de ciências, o conhecimento de geografia, para poder aplicar uma situação inovadora. Porque nossos alunos eles têm potenciais, um potencial muito grande. Os potenciais assim são enormes. Então, o que é que precisamos aí? É que seja incentivado, que seja motivado. E aí nós temos que a aprendizagem interdisciplinar é uma metodologia de ensino que combina o conhecimento em várias áreas do conhecimento para resolver problemas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E quais são as principais vantagens de uma educação interdisciplinar, perdão. Quais são as vantagens de uma aprendizagem interdisciplinar?
A primeira, ele vai promover uma visão geral para uma possível análise, não uma visão específica, alienadora. Ele vai permitir a formação crítica e responsável também do estudante e vai contribuir para uma contribuição, para uma construção mais profunda em relacionar teoria com a prática. Lembrando que nós sabemos que teoria e prática são algo, são coisas assim indissociáveis. A teoria com a prática eles andam ali juntinhas, não pode se separar. A interdisciplinaridade também produz uma aprendizagem integral, ele como um todo, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto tudo que você possa imaginar, questão de ser um ser crítico, autônomo, independente, vai auxiliar o aluno também a ter maior compreensão de relações complexas e também vai permitir que ele consiga dar significado para o conteúdo que ele está estudando. Ele vai passar a ver o conteúdo que está sendo dado na sala de aula e relacionar com o seu dia a dia e ver que aquilo ali tem sentido. Muitas vezes já ouvi isso. Professor, isso aí nunca vou utilizar na vida. E depois, anos depois, eu acabo encontrando o aluno e ele me diz: aquilo teve, professor, sentido em minha vida. A questão do projeto interdisciplinar é a questão que eu já falei, de que nós precisamos unir as disciplinas e desenvolver um projeto com relação a um tema. Lembrando que ainda há desafios para a questão do projeto interdisciplinar, o projeto pedagógico, porque nem todos os professores participam, nem todas as escolas estão abertas para isso. Mas aí o fato é que quando a gente vai construir um projeto interdisciplinar, é que ele não pode vir pronto a direção, nem pode vir pronto a coordenação. O tema tem que ser construído junto, a justificativa tem que ser construído junto, as atividades que serão desenvolvidas em sala de aula por cada componente curricular tem que ser construído junto, e as atividades que serão apresentadas na culminância do projeto também tem que ser desenvolvido tudo junto, pelo professor, pelo diretor e pela coordenação. E aí o que é que acontece? Há aquela questão de trabalhar, de traçar dentro de um projeto pedagógico quais serão os conteúdos que serão trabalhados de forma interdisciplinar. Ou seja, nós temos que relacionar os conteúdos de todas as disciplinas, que eles se conversem em todo momento de acordo com o tema do projeto. As atividades também devem ser alinhadas à questão do conteúdo. Então, assim, temos aqui a questão da aprendizagem baseada em projetos, que é muito, muito mesmo significativa, e isso favorece muito o aprendizado do aluno. Sou muito, assim, a favor do trabalho com projetos. E aqui nós temos as nossas palavras finais. As nossas palavras finais é isso, pessoal. Espero que tenha sido bastante proveitoso essa terceira aula. Estamos chegando ao fim da nossa disciplina. Na próxima semana estarei abrindo a disciplina, a semana 4 para vocês. E se tiverem qualquer dúvida, deixe lá uma mensagem no ícone mensagem do ambiente virtual de aprendizagem, que eu respondo vocês aproximadamente em 24 horas. Agora, na semana 3, vai ser uma semana mais tranquila de aprendizagem. Nós vamos ter aí um fórum de participação. E nesse fórum de participação tem 2 perguntas que vocês devem responder com base na aula que vocês acabaram de assistir e também na leitura do material complementar e na leitura do material obrigatório. Então, no mais, eu estou à disposição e sucesso para vocês.